Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Itacast. Eu sou o Zé, sou o apresentador do programa. O Itacast é uma iniciativa para trazer políticos, trazer pré-candidatos a prefeito e a vereadores aqui da nossa cidade. A gente está entrando num período de eleição no ano de 2024. Então, hoje é o nosso primeiro episódio. A gente está aqui com um ilustríssimo convidado, o Júnior Amorim. Seja muito bem-vindo. Queria te agradecer realmente por estar aqui hoje. E vamos começar, cara. Se apresenta aí para a galera. Bom, boa noite, Zé. Muito obrigado pela oportunidade, feliz pelo convite e que responsabilidade saber que eu estou fazendo parte desse primeiro episódio de tantos, né, que virão. Espero de verdade que outros possam participar e possam estar aqui trocando ideias, pensando na nossa cidade, na nossa querida cidade, na cidade de Itaguaí. De verdade, grato pela oportunidade. Pô, bacana, Júnior. Muito obrigado mesmo. Cara, vamos começar falando da sua história. Você que comentou aqui com a gente que é nascido e criado em Itaguaí. Conta um pouco aí da sua infância, a sua ascensão aí, a entrada na política. Você que é um cara que cresceu, né, num ambiente político. Né? Então fica à vontade para falar sobre isso. Bom, beleza. Meu nome é Zé Carlos, somos charais, né? Pô, legal. Meu falecido pai Zé Carlos Amorim e eu sou José Carlos Amorim também, só que Júnior, né? Então, você cresce que todo mundo te chamando de Júnior, não de Zé Carlos. E, como você bem disse, nasci aqui no São Francisco Xavier, no Hospital Municipal, lá há 51 anos atrás, saudoso Dr. Gilson Braga. E ali onde tudo começa. Meu pai, Zé, foi o primeiro político da minha família. Quando você me faz esse comentário desse ambiente político, né? Eu nasci em 1973 e meu pai, no ano anterior, tinha sido candidato a vereador, logrou êxito, conseguiu se eleger e por 16 anos ele exerceu o mandato na vereança, né? Um pouquinho mais depois, o meu tio, Benedito Amorim, foi prefeito aqui da cidade também. Mas quando eu te digo que esse ambiente político é muito comum na minha família, o meu pai tomava café, jantava ou almoçava falando de política. Meu pai era um altruísta, cara. Era aquele cara que vivia, que lia, gostava da política, não só municipal, mas a política de uma forma mais ampla, né? Estadual, nacional. Tinha vocação para a política, digamos assim, já, vocação. Né? Vindo lá do interior das Alagoas, mas aquilo ali estava no sangue dele. E eu acho que ele passou isso para mim, o meu tio passou para mim, para os meus primos. Então, a política, ela é muito natural nas nossas vidas, né? E assim, eu cresci com meu pai fazendo pegadinhas. Hoje a gente tem internet, você consulta lá o nome do ministro, o nome do ministro do Supremo, né? Naquela época, meu pai, na hora daquele bate-papo assim, pela manhã, ele lançava aquela: você sabe o nome daquele ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal? E isso é muito vivo para mim. Teve uma vez que eu respondi a ele que eu não sabia. Ele brincou comigo assim: pô, tá sabendo de nada, tá por fora. Falei assim, ele nunca mais vai me pegar numa pegadinha dessa. E ali, cara, muito jovem ainda, eu comecei a consumir jornal, que era jornal em papel. Você folhear jornal. Até hoje, de vez em quando eu vou às bancas de jornal comprar jornal, porque eu sinto saudade daquele cheiro da tinta, o cheiro do papel. Embora a gente esteja no mundo digital, né? Digital é ao extremo. E voltando a falar do meu nascimento, ali no Hospital Municipal São Francisco Xavier, e citei o Dr. Gilson, né? Momento que a gente tinha a saúde da cidade como uma referência, né? E o meu crescimento na política, eu jogava futebol, cara, com meu pai e com os vereadores lá no CSU. Uma vez por semana eles se reuniam e às vezes num espaço um pouquinho maior de tempo, e ali eles confraternizavam. Pô, que bacana você falar isso, cara, porque dificilmente isso acontece hoje em dia, não somente em Itaguaí, né? Vamos levar para uma outra esfera. Acho que a política, ela tá tão polarizada, as pessoas rivalizam tanto, né? Que dificilmente, cara, eu não sei se isso acontece em outro município ou algum outro lugar. Imagina, uma confraternização entre os vereadores, né, cara? Uma partida de futebol, as famílias integradas, né? Acho que muita coisa mudou, né, nos últimos anos. Com certeza. Essa polarização, né, ela está mais acentuada. Eu tenho aqui, vou citar o nome do seu Silas Cabral, que foi vereador com meu pai, e alguns outros também, né? O seu Silas me conta que ele tinha um embate, divergências em plenário, mas aquilo nunca foi para o campo pessoal. Se resumia àquela discussão de ideias.
né? Um divergindo do outro, e ali findava aquilo. E também vou citar aqui que por muitas vezes, no meu período de férias escolares, eu passei férias, passava o dia, uma tarde, na Câmara Municipal. E a Câmara, ela era em cima da Prefeitura. Do prédio atual da Prefeitura, a parte superior daquele prédio, ali era o plenário da Câmara. Ali funcionava a Câmara Municipal. Depois de algum tempo, eles foram se organizando e fizeram ali, meu pai participou também desse processo todo ali, processo moroso, né? Poucos recursos, mas levaram a Câmara para onde ela está até hoje. Você foi meio que naturalmente instigado também a atuar na política, né? Seu pai sempre fazendo essa brincadeira contigo, você crescendo naquele ambiente, então acho que naturalmente as coisas caminharam dessa forma, né, na sua vida também. Com certeza, vem de uma forma muito natural. E sou grato pra caramba a ele por isso, porque eu acredito na política, Zé, como uma ferramenta de mudança da vida das pessoas, para melhor. Essa mesma ferramenta política hoje, ela está causando mais danos do que benefícios. Mas aquela política como ciência, aquela política efetiva, ela muda a vida da gente para melhor. E é nessa política que eu acredito, que eu cresci aprendendo, que eu cresci estudando. Essa é uma política efetiva. Parece que é isso que falta para Itaguaí, né? Essa união de realmente as pessoas pensarem como um conjunto, pensarem no bem da cidade e não em benefício próprio, né? Então, eu gostaria que você falasse, assim, na tua experiência política, o que está faltando para a nossa cidade, assim, em alguns aspectos, sejam eles voltados para a saúde, para a educação. Acredito que você tem uma bagagem interessante de conhecimento voltado para isso na nossa cidade. Vou te contar aqui, vou puxar um pouquinho lá de trás, né? Meu pai foi vereador e Itaguaí era Itaguaí Seropédica. Era uma cidade com uma arrecadação pequeníssima, assim, muito longe do que a gente tem pouco hoje. Recurso, né? Muito pouco recurso. Uma extensão demográfica gigante, acima de 540 quilômetros quadrados. Salvo engano, acho que Itaguaí hoje tem um pouquinho mais de 240. Então, assim, a gente hoje, territorialmente, é menos da metade do que já fomos, né? Porque Seropédica se emancipou. E, cara, naquele tempo já tinha aquela dificuldade, né? Aquela luta. E eu tinha a oportunidade de meu pai, nesses tempos, esses períodos de férias escolares, meu pai fazia algumas visitas pontuais, algumas pessoas que ele já conhecia lá em Seropédica, que ele convivia, eram lideranças dele, né? E quero aqui, mais uma vez, enfatizar que era um mandato sem remuneração. Sabia disso? Caramba. Vereador, não só meu pai, todo e qualquer edil, naquela época, era não remunerado, sem salário. Era uma prestação de serviço à sociedade. E meu pai, sempre no comércio, meu pai era comerciante, veio do Nordeste, aqui se estabeleceu junto com meu tio Benedito, né, que foi o primeiro que aqui chegou. Então, assim, ele já tinha a vida dele estabelecida, resolvida. A escolha dele, de fato... Exatamente. Vou dar minha contribuição para aquilo que a cidade me permitiu ter. Então, essas dificuldades atuais, elas já existiam lá atrás. Só que, o que me faz aqui estar pleiteando uma vaga, e por isso eu sou pré-candidato, é que a realidade hoje é muito diferente. Como eu te disse, a gente tem uma cidade menor, com uma arrecadação astronômica. E essas dificuldades que lá existiam, hoje elas estão mais presentes na vida da gente, do cotidiano da gente, do que a gente pode imaginar. Então, eu te falei lá de 73, 78, né? E vou te trazer. Em 2000, eu tentei ser vereador. Foi sua primeira tentativa? Minha primeira tentativa. Fui suplente. Eu já era estabelecido, já era comerciante na cidade, já tinha minha loja, já tinha a minha vida profissional resolvida. Eu sou advogado por formação, mas comerciante por convicção. O comércio também é outra coisa que eu aprendi a gostar por causa de meu pai, por causa de meu tio, de meus tios. Herdou a alma de comerciante de... Exatamente. E assim, trabalhava com automóvel, lidei nesse ramo por 21 anos. Então, e resolvi ser candidato. Eu tinha 27 anos. Pô, minha idade. 20, Desculpa, hoje, eu fiz 28 agora, tô mentindo. Tô com 31. Mentira. Então, quando eu saí daquela minha zona de conforto, que era a loja que eu trabalhava, a loja que me fomentava recursos, aquela coisa toda, que eu começo
a ir aos bairros, a visitar pessoas, a desconhecer aquilo que para mim só passava no Jornal Nacional, você toma um choque de realidade. E hoje, eu estou numa terceira tentativa. Eu fui suplente em 2000, fui suplente agora em 2020 e hoje eu estou aqui tentando uma nova vaga, né? Alcançar esse objetivo e por isso eu luto, né? Com certeza, hoje é mais, vou chamar uma palavra pesada, mas é mais aterrorizante o que a gente encontra na cidade. Meu amigo, a gente está em 2024, são pessoas num nível de necessidade, de extrema necessidade, de extrema pobreza, que sinceramente não era mais para ocorrer. Eu sei que a gente não consegue, no estalar de dedos, virar essa realidade, mas está faltando muita coisa e isso só muda através da política. Não tem outra ferramenta. Vai ser através da política, da boa política, Zé, que essa realidade precisa ser transformada. Essa pessoa ali, ela precisa ser assistida. Não dá para hoje a gente, em plena atualidade, você chegar numa família que tem lá aqueles filhos, aquelas crianças ali correndo descalças, muitos deles só com uma veste, um shortinho, até a menininha só tem um shortinho, e o pai ou a mãe estão fazendo comida numa lata, nessas latas de óleo ali, que são doações que ganharam de alguém. Entendeu? Essas pessoas precisam de melhores condições. Ou pelo menos do básico, né, para se viver. Isso, mas não é uma doação, é possibilitar que aquelas pessoas saiam daquela realidade, entendeu? No primeiro momento, com essa assistência que eu citei, mas que seja permitido avançarem, crescerem na vida. Isso é possível, cara. Algumas pessoas dizem, pô, isso é uma utopia. Não é não, a gente tem cases de sucesso que podem ser trazidos para aqui, para a nossa realidade. E, em cima disso, a gente vai transformar a vida dessas pessoas através da política. Zé. É isso que eu creio. Eu quero ser. Se Deus me permitir ser vereador aqui, eu tiver a oportunidade de ter essa representatividade que passa pelo voto, não é isso? Eu tenho certeza que eu vou estar lutando por uma situação melhor para toda a minha cidade. E esse discorrer começou nessa pergunta que você me falou. E eu comecei falando da polarização. Hoje é muito, cada um defende o seu, né? A gente não tem o diálogo. Você pega uma Câmara dessa, atual, que eu tenho conhecidos ali, que você não vê ninguém divergir do Executivo. Tudo que se propõe, pô, vamos discutir, é tudo às pressas, vamos ver se isso é bom para a cidade. Que seja votado logo depois. Mas por que não se criar essa discussão? De repente, aquilo que é bom pode ficar melhor. Ou que eu entendia que fosse bom, na verdade era ruim. Entendeu? Então, eu acho que é preciso isso. Começar a pensar no coletivo. Começar a pensar na pessoa, no ser humano e deixar de pensar no eu. E a divergência de ideias que vai trazer realmente uma iniciativa criativa para que melhore a vida das pessoas na nossa cidade, né? Se não tem debate, se não tem divergências de ideias, né? Se não tem diversidade de pensamentos e de iniciativas, acho que a gente não consegue ter um norte, assim, a gente não consegue avançar em muita coisa, né? Pô, por favor, imagina quão chato seria o mundo se todo mundo pensasse Exato. Como eu penso. É assim, uma loucura. Eu adoro futebol, cara. Eu gosto de jogar minha pelada. E ali tem flamenguista, vascaíno, botafoguense, tricolor como eu. Você imaginou que chatice se eu chegasse ali e todo mundo fosse um time só? Como é que eu ia brincar com o cara sobre a péssima partida do time dele no fim de semana anterior? Então, assim, a gente precisa ter isso de uma forma muito natural. Eu divergir de você não significa que eu não te queira bem. Sim. Pelo contrário, eu acho que isso é uma provocação para que a gente possa enriquecer mesmo. Enriquecer o debate. Então, assim, tá faltando isso, cara, de verdade. Tá faltando isso de verdade. Fica aqui uma sugestão. Se eu lá estiver, não vai faltar diálogo e oportunidade de buscar o melhor para a cidade. Mas quem lá já está, né, por favor, pense nisso. É uma sugestão de alguém que nasceu aqui, que vive aqui, como todos eles vivem, né, que tem famílias aqui, mas essa
essa falta de questionamentos, essa falta de discussões, a gente está pagando um preço muito alto por isso. Isso não é nem um pouco benéfico para a nossa cidade, né? Então, uma das suas inspirações seria tentar trazer um lado mais humano, um lado de debate, justamente para fazer da Câmara um lugar onde as coisas sejam feitas, né, e pensadas a fim de melhorar a vida de todo mundo, né, cara? Porque eu acredito que quando você entra num aspecto onde, eu quero ser o vereador da cidade, você tem que pensar na cidade, né? Você tem que pensar nas pessoas, você não pode pensar em si próprio, né? Então, acho que havendo um espaço aberto onde o debate seja incentivado, e aí, caso você consiga essa vaga, eu espero realmente que isso seja feito, né? Que tenha esse porta-voz do debate, esse porta-voz de que as pessoas precisam conversar, precisam divergir ideias e precisam chegar num consenso onde todo mundo saia ganhando. Então, acho que é importante você falar isso, é importante você trazer essa pauta, essa falta de debate que existe hoje. Acho que é algo que realmente as pessoas sentem um pouco de falta, né? Assim, na Câmara, é bem chato isso, né? Não, com certeza. Hoje, isso assim, só para fazer uma ressalva, quando eu te digo de você possibilitar uma assistência àquele necessitado, eu não estou falando do assistencialismo, não. Porque o assistencialismo acaba mantendo aquele cara naquela situação. Não. Eu vou te ajudar agora para que você tenha oportunidade de sair dessa situação, tá? E quando a gente fala do diálogo, sim, cara, trazer as discussões para dentro, entendeu? Não é possível que hoje, né, não haja um incômodo ou não haja essa observação em relação ao trânsito da cidade. Eu me refiro aqui a esse meio, né, esse centro mais urbano aqui, que é essa confusão, não é? Eu vou citar aqui um exemplo que a gente ficou uns 2 meses, cara, pelo menos. Em algum momento houve alguma mudança ali no sincronismo daqueles sinais de trânsito, da antiga Panil, com aquele outro ali do shopping, com aquele outro lá do calçadão. Aquilo virou uma confusão e não é possível que algum representante do executivo, não tenha do legislativo, notado, não tenha né, passado e não perceba aquilo. Aquilo criou-se um embaraço. Isso é uma coisa bem pequenininha, né? Vamos lá, assim, nessa pré-campanha eu tenho a oportunidade de visitar bairros, conhecer pessoas e tal. Meu amigo, não é possível que haja uma consideração de que a cidade como esteja boa. Boa no sentido do convívio, boa no sentido do cidadão. Eu estive no Itimirim hoje. Sinceramente, algum vereador não passa ali por algum tempo. O secretário não passa ali por algum tempo. Porque você começa a ouvir opiniões de moradores que conhecem aquela realidade muito melhor do que eu, e você fala assim, caramba, que coisa difícil. Aí você anda pela rua, o asseio, a iluminação, a manutenção do asfaltamento. Tu fala assim, carambolas. Então, assim, é viver mais a cidade, é sair dessa zona de conforto e exercer aquilo que a prerrogativa do mandato te dá, que é fiscalizar, cara. Entendeu? É ser chato mesmo. Viu que não tá legal? Pô, secretário, que é o vereador, tudo bem? O senhor me permite buscá-lo aí? O senhor me manda alguém aqui que eu preciso lhe apresentar alguma situação aqui? Ou então, já lhe enviei algumas fotos aí no WhatsApp. Hoje a gente tem um monte de ferramentas. Estou por ali, vamos embora, traz aqui para ver. Aí é a conversação, é o diálogo, entendeu? E o morador hoje me relatou que os 2 filhinhos dele estão sendo dispensados da escola meio-dia, que é para só tem um de jejum, que é para não ter o almoço. Então, assim, algo que a gente precisa. Você imagina se esse pai e essa mãe precisam estar fora trabalhando, alguma coisa do tipo, com que a criança fica, né? Exatamente. E existem históricos de governos que por aqui passaram, eu vou citar o do meu tio, tenho certeza que outros assim fizeram também. A gente tinha isso muito claro, de que muitas famílias, cara, tem para os filhos dele aquela alimentação da escola, como a principal alimentação do dia, por causa da pobreza. Então, aquela criancinha vai ali na escola para aprender, mas aquela alimentação ali talvez seja a única que lhe foi permitida receber no dia.
E o meu tio, lá em 93, cara, começou com essa possibilidade de abrir a escola aos sábados para estar estendendo a oferta do almoço para aquele aluno que era ali matriculado, para o aluno, né? Então, por que hoje a gente, numa cidade rica, né? Que hoje tem bem mais recursos, né? Muito mais recursos, muito mais condições de estar estendendo isso. Volto a dizer, não é o assistencialismo. Sim, sim. É você ter a sensibilidade e entender a necessidade das pessoas. Porque a gente botava a culpa na falta de recursos. E hoje a gente, através dos portais de transparência, do acesso à informação, a gente vê que recurso é algo que não falta. Já não é o vilão da história, né? Ele deixou de ser o vilão, entendeu? Então, fica aqui um apelo. A gente ainda está com alguns meses aí até o final do ano de mandato da atual gestão, de mandato dos vereadores. Isso precisava ser pensado. E se eu um dia tiver a possibilidade de estar lá, tenha certeza, aqueles que me conhecem sabem e conhecem, porque eu já tive a oportunidade de falar para cada um deles, e aqui hoje eu espero estar alcançando outros tantos, porque isso é prerrogativa do vereador. O vereador precisa viver a cidade, precisa viver o dia a dia do cidadão. O vereador precisa acordar, visitar uma escola mais afastada, uma creche mais afastada, ali se apresentar um diretor, uma diretora, ao chefe do posto de saúde, para entender como é que está o funcionamento, para saber se o ônibus escolar está levando o aluno que necessita, se a merenda escolar... Se o básico está sendo feito ali. O básico, a gente precisa fiscalizar. E eu vou aqui citar meu tio de novo. Ele fazia isso, cara, lá em 95, 96. Era de madrugada, ele adentrava os postos de saúde, se apresentava ali, para saber se o médico estava trabalhando, para saber se o enfermeiro estava ali, para saber se o responsável do atendimento estava ali. E por que não hoje? Entendeu? Por que a gente achar que está tudo uma maravilha? Gente, não está uma maravilha. Não está uma maravilha. A gente vive uma realidade, uma triste realidade hoje. Isso é fato. É uma triste realidade que dá para ser mudada. Mas para mudar você tem que ter o poder. Você precisa ter o mandato. Então, é isso que eu busco. É essa oportunidade de representar a cidade, de representar o cidadão, buscando o melhor. Se for melhor para eles, vai ser melhor para mim também. Vai ser melhor para os meus 3 filhos. Porque eu comecei a me apresentar e a gente já foi aqui, né, falando de tanta coisa legal. Nasci lá em 73, né? E no Hospital Municipal São Francisco Xavier. Tenho 51 anos, sou filho do Zé Carlos e da Dilma. Sou casado com a Camila, sou pai do Neto, do João e do Gabriel. Então, de verdade, eu quero para os meus 3 filhos uma cidade melhor do que a gente tem hoje. De verdade. Porque aqui, tudo que é nosso está aqui, Zé. Entendeu? E quanto pior a cidade, menos valorizado está a sua casa, está a minha casa, menos valorizado está o seu terreno, está o meu terreno. Isso é generalizado, isso é comum a todos. Então a gente precisa estar atento a isso, entendeu? Porque eu acho que eu já passei de mais da metade do caminho. Deus já me permitiu ter 51 anos e de verdade eu peço a Ele que eu possa ter mais 51, mas o que Ele tem guardado para mim eu tenho certeza que é o melhor, como para você. Mas os meus filhos, cara, têm toda uma vida pela frente e que eles possam ter uma cidade melhor para que viverem, continuarem vivendo e aqui ficarem raízes como eu tenho as minhas raízes aqui. E quando você pensa dessa forma, você pensa de uma maneira coletiva, né? Você está pensando nos seus filhos, mas você também está pensando nos meus. Exatamente. Pensando nos filhos de todo mundo que está aqui com a gente. Porque eu acabei de falar, melhor para eles é melhor para todos nós, cara. Assim, eu exemplifiquei na pessoa deles. Porque você é pai também? Não, eu não. Mas vai ser e você vai entender, cara, que não existe tesouro maior. Não existe tesouro maior do que os filhos. Entendeu? Por eles é que eu acordo cedo, por eles é que eu trabalho, por eles é que eu busco melhores condições e por eles também eu me proponho hoje ser pré-candidato a vereador buscando essa tremenda ferramenta que é a política para transformar a vida de todos nós. E por ser sua terceira tentativa, né, que você comentou, você se sente mais preparado dessa vez? Sem dúvida, sem dúvida. Te falei que lá em 2000 era mais empolgação, né, do que, na verdade, era imaturo. Né? Essa é a verdade.
aquele carro super potente, né? Mas com piloto inexperiente, né? Então aí eu fiquei essa lacuna de 2000 a 2020 sem pleitear cargo. Mas sempre envolvido politicamente sempre na cidade? Politicamente. Saí da minha empresa, da sociedade, em 2013, tive a oportunidade de trabalhar 4 anos na Câmara Municipal. Depois disso trabalhei 1 ano e meio na prefeitura, sempre nessa questão pública, né? Lidando, aprendendo bastidores, aí você vai crescendo. Tendo repertório, né? Exatamente, você entende como é que são os funcionamentos, aquela questão burocrática, dos caminhos a serem tomados, nem sempre é da forma que você quer, imediata, como eu, que venho da iniciativa privada. Você tem, né, degraus a serem subidos, né, assim, porque não adianta só você querer, você precisa poder realizar. E, te respondendo, isso hoje, em 2024, me faz um cara, obviamente, mais maduro do que eu fui há 24 anos atrás, ainda mais experiente do que eu fui há 4 anos atrás, e hoje cada dia mais consciente de que a gente só vai mudar essa realidade através da política. Porque eu vou deixar aqui uma observação que ela é muito, muito natural, que eu trago no meu coração. A decisão mais importante que a gente toma, cara, ela vai acontecer agora em outubro, que é a eleição municipal. E nessas visitas que eu tenho feito, eu costumo dizer que um deputado estadual, um deputado federal, pode até passar um dia pela rua da sua casa, te ver, te dar um oi. O senador bem mais difícil, o governador mais ainda, o presidente, né? Agora, o vereador e o prefeito, eles têm que esbarrar com você cotidianamente. Então, se a gente escolher mal ou não trabalhar para escolher bem, se tem aquele poder de convencimento, a gente paga um preço muito alto por esses 4 anos que a gente fica, digamos assim, com uma representatividade abaixo daquilo que a gente pleiteia. Então, assim, me considero, sim, mais preparado hoje, mais focado, mais determinado do que, obviamente, não que me faltasse vontade lá, não. Só que hoje, já mais conhecedor de tudo que cerca o mandato, de tudo que cerca essa representatividade, sim, eu estou mais preparado e mais determinado também. Bacana. Legal que você comentou também que você vem de uma carreira como empresário, né, como comerciante. Então, possivelmente você entende muito o lado de quem tenta empreender em Itaguaí, né, as dificuldades que nossa cidade aqui, infelizmente, possibilita para quem está tentando abrir um negócio, alguma coisa do tipo. Você acha que você teria algo a agregar nesse sentido de entender, conversar mais com o empresário, dar mais suporte, fazer com que a cidade prospere? Porque a gente entende que os empresários também são fundamentais, né, para o sucesso de uma cidade, principalmente como a nossa, né, que tem bastante comércio. Então, você acha que esse seu repertório técnico, como empresário, como comerciante, tem algo a agregar, caso você venha a ocupar uma cadeira de vereador? Com certeza. Como eu te disse, tudo através do diálogo. A gente tem a CIAP, a gente tem a CDL, a gente precisa criar esse canal de diálogo. E é uma coisa muito, muito interessante, porque hoje a maioria dos empresários não querem externar um apoiamento a A, B ou C, porque tem medo de represálias. Quando, na verdade, esse convívio com o contraditório, essa possibilidade de divergir de você é que nos faz mais capazes. Mas existe esse receio, cara. Esse receio que o empresário, que ali tem um funcionário, que tem 2, como tem aqueles que tem muito mais. Existem cases de sucesso na cidade de empresários que começaram pequenininhos. Hoje o cara tem 400 funcionários. Que legal! Então, Imagina se todo mundo conseguisse fazer isso. Você imaginou que bom seria? Todo mundo empregado, todo mundo trabalhando. Tirava aquela família da extrema necessidade, trazia o cara para uma realidade que talvez ele nunca tenha vivido, que é a carteira assinada, é o fundo de garantia recolhido, é um plano de saúde, é um auxílio alimentação. Por que não? Por que não? Então, com certeza, é através dessa busca, desse entendimento, eu preciso entender de que forma eu posso ser útil para o comércio. O quê? Melhorando o trânsito,
como eu citei, o trânsito na frente da sua loja, permitindo o estacionamento, não permitindo, pô, traz para minha demanda. Não, eu vou lá atrás para ouvir o empresário. Eu preciso ouvir o comerciante, entendeu? Porque ele vive o dia a dia. Eu já passei por 21 anos de trabalho com compra e venda de automóveis. Então, eu sei o outro lado do balcão como é que funciona. Porque são responsabilidades pertinentes àquele que tem o CNPJ. O cara precisa vender, o cara precisa prestar o serviço, né? Então, de verdade, a gente precisa encurtar esse distanciamento e trazer o cara para essa mesa de discussão, com o secretário de Fazenda, com a Câmara Municipal, e entender de que forma a gente vai melhorar isso. Pô, é através de benefícios, incentivos, que seja, mas a gente precisa entender. Aí é numa mesa de discussão, eu vou estudar o caso, vamos todos estudar o caso e propor aquilo que é melhor, porque a decisão final vai caber ao chefe do executivo. Mas esse canal precisa ser aberto. A gente tem uma cidade com uma vocação turística, comercial, de prestação de serviços, né? Temos esses portos aqui na cidade já instalados e que existem possibilidades de expansão, né? Porque a gente está vendo ali aquele caso, o case do Porto do Rio, até onde eu sei, praticamente toda aquela operação, em algum momento, vai ser trazida aqui para a cidade de Itaguaí. Então, imagina que boom. Potencial absurdo que a cidade tem. Potencial absurdo. A gente tem que estar preparado, cara. Não é achando que está tudo bom, que está tudo maravilhoso, que a gente vai resolver ou vai sanar o problema. Pelo contrário, é encarar o problema, partir para dentro do desafio. Isso passa, sim, pela Câmara e com a palavra final do chefe do Executivo. Mas tenho certeza que uma Câmara trabalhando dessa forma, ouvindo, discutindo, trocando ideias, divergindo e chegando a um denominador comum como resultado final, tá ali, vai ser o que é melhor para a cidade, de verdade. Aí ela começa a ficar boa para todos nós. Ela vai melhorar para todos nós. Para os meus filhos, que eu citei anteriormente, mas para os filhos também dessa pessoa que passa uma necessidade maior. Então, cara, de verdade, eu sou um entusiasta. A política, ela é cativante, né? A gente chegou a um momento de dificuldade muito grande que a gente só vai reverter através da política, da boa política, da política séria, da política ali, ó, com P maiúsculo mesmo, entendeu? E eu tenho muita vontade de poder representar essa cidade. Legal. Cara, falando um pouco de aliança política, então acho que é importante a gente falar disso, porque é algo que a gente fala muito sobre a divergência de ideias, né? Mas você se aliar também com quem tem ideias parecidas para fazer o bem é algo muito importante, né? Então, a gente tem também uma candidatura para prefeito na nossa cidade, né? Então, você tem algum aliado político? Você gostaria de falar sobre essa aliança? Claro que sim, por favor. Obrigado em entrar nesse tópico agora também com você. Eu hoje sou filiado ao Solidariedade, né? É o partido da Ana. A Ana na eleição passada foi candidata a prefeita, né? E hoje ela está caminhando com o Donizete, que é do União Brasil. Então, te respondendo, eu hoje faço parte dessa aliança, Solidariedade e União Brasil. Tive a oportunidade de conversar com outros pré-candidatos, mas o que me fez tomar a decisão, cara, porque ali está muito claro que a gente está em busca de uma cidade melhor. Há diálogo, há troca de ideias. Eu posso te dizer que em 2000 eu fui candidato a vereador com meu tio sendo candidato a prefeito. Agora em 2020 eu fui candidato a vereador com meu primo sendo candidato a prefeito. Então para mim é uma coisa inédita, com uma chapa majoritária que eu não tenho parentesco. E assim, não encontrei dificuldade alguma, muito pelo contrário, estou muito feliz pela decisão que eu tomei. Porque eu vejo ali pessoas realmente comprometidas com a cidade, que têm história com a cidade, que no que a gente já planeja para um eventual governo, se Deus assim permitir, muitas coisas boas acontecerão. Porque
essa preocupação é estar cercado de pessoas que queiram, que comungam desse bem-querer para com a cidade, para com o cidadão que aqui mora. Então, assim, feliz e grato pela oportunidade que eles me deram, a vaga lá de estar postulando esse cargo de vereador, né? Hoje sou pré-candidato, daqui dentro em breve serei candidato. E, assim, a gente tem trabalhado bastante, a gente sabe que os desafios, as dificuldades são tamanhas, mas, como eu disse aqui anteriormente, vou repetir, eu tenho certeza que Deus está guardando para a gente o melhor, porque a gente está muito focado, muito determinado, muito empolgado, há uma determinação de se trabalhar cada vez mais para chegar a esse objetivo. O objetivo alcançado, aí é que vamos trabalhar ainda mais, porque a gente tem todo aquele período da transição até a posse, e ali é o 1º de janeiro já chegar amassando barro, né? Como dizia meu pai, como dizia meu tio. Porque é isso que a gente quer, é trabalhar e trabalhar por uma cidade melhor. E a aliança, ela é bem, digamos assim, consolidada, né? Porque, falando de histórico, o Donizete foi muito bem votado na última eleição para prefeito, né? Ele ficou em segundo, se eu não me engano, isso. E foi uma pequena diferença de votos, assim, pro prefeito que foi eleito, né? E a Ana também é uma figura política fortíssima, né, na cidade, né? Então, que vem de uma família, que vem de uma também família, tem berço político, exato, né? Exato. O pai dela, o seu Sagário, também foi prefeito aqui da cidade, então isso está com certeza também no sangue da Ana, né? Tenho certeza que nos momentos de café ou de almoço lá com o seu Sagário, inevitavelmente a política era pautada. Assim como aconteceu com você, mesa, né? Então, assim, é muito legal isso, muito legal. E voltando a dizer dessa possibilidade, dessa oportunidade, a gente tem tido uma aceitação muito legal, muito legal, muito legal. Hoje a gente ainda está num espaço de tempo ainda longo, né? Até chegar o dia da eleição, mas de verdade está muito legal a rua. A rua nos entusiasma, a gente está no caminho certo. E eu tenho fé em Deus que a gente vai alcançar esse objetivo, de verdade, de verdade. E, cara, como é que você avalia, então, o cenário atual da cidade, né? A gente pode falar de Câmara, a gente pode falar de Prefeitura, mas num aspecto geral, assim, o que você acha que falta para quem vai assumir no ano que vem, digamos assim? O que essa pessoa tem que fazer para chegar lá, realmente pensando de diferente? O que falta para o político de Itaguaí mesmo fazer com que a cidade seja um lugar melhor para todo mundo? Olha, a gente respeita as diferenças, né? Obviamente. Mas eu acho que passa muito por essa percepção, essa sensibilidade do dia a dia. Eu te falei que eu tive a experiência de trabalhar na Câmara. E também te falei que eu fui comerciante por 21 anos. Se eu ficasse dentro do escritório, eu vou achar que o meu pátio de loja está normal. Eu não vou identificar que um carro que estava ali no meu pátio esvaziou o pneu, ou descarregou a bateria, ou teve uma pintura manchada por algum motivo. Eu precisava andar no pátio. Eu tinha os meus afazeres burocráticos dentro do meu escritório, mas eu precisava estar ali no pátio, falando com o vendedor, saber se o vendedor fez contato com aquele possível cliente, se o operador da financeira tinha dado retorno com uma relação a uma taxa de juros, né? Então eu estou fazendo essa analogia. A mesma coisa, na minha opinião, passa pelo vereador e pelo prefeito e pelo secretariado. Os caras precisam andar a cidade. Porque, às vezes, chega uma informação diferente da realidade vivida por todos nós. Olha, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não temos problema nenhum, senhor vereador, não temos problema nenhum, senhor secretário, não temos problema nenhum, senhor prefeito. E a realidade é outra. A gente está tropeçando, está esbarrando em problemas. Nessa caminhada de pré-campanha, você vai vivendo vidas alheias, você vai percebendo dificuldades ou conhecendo dificuldades que não me são cotidianas. Mas como é que em 2024 a gente pode achar normal que um morador do Chaperó esteja desde agosto de 2023 esperando uma consulta com o neurologista? Isso é absurdo. É um absurdo. Eu estou te dando exemplos assim.
Então vamos lá, como é que eu posso achar normal? Eu conheci uma família que as bebês nasceram prematuras. Nasceu com 550 gramas. Olha que milagre de Deus. 550 gramas e hoje elas têm 6 anos de idade. Só que por força desse parto prematuro, elas têm algumas, não sei o termo técnico, mas elas precisam de uma avaliação neuropsicológica. Esse é o termo, neuropsicológica. A gente não tem profissional para isso. Numa cidade rica, vasta em arrecadação, mas que está faltando esse tato, essa sensibilidade. Como é que eu andando eu descubro isso? O vereador vai precisar andar para descobrir. Aquela liderança que o vereador de mandato tem no bairro, ele precisa levar essa informação para o vereador. E o vereador precisa ir até o secretário de saúde, até o prefeito, tentar resolver essa situação. São casos assim pequenos, passa pela saúde, passa pela educação, a vaga em creche, a vaga em sala de aula e um transporte. Eu te falei do trânsito, são situações e situações afins do cotidiano nosso. Então, Zé, espero que eu tenha te respondido, mas eu acho que a gente precisa viver uma realidade, sair daquela zona de conforto e conhecer a realidade. Indo até o local e até as Exatamente. pessoas escutando os cidadãos, acho que é o caminho, né? Exatamente. Eu sei que a verdade, isso para mim é muito claro, a verdade não me pertence, mas eu estou te falando de questões de uma realidade cotidiana, de uma realidade atual do que a gente está vivendo hoje. E se eles fizerem essa sugestão que eu estou dando, espero que me entendam bem, porque eu quero ser um par lá, e lá eu vou ter a oportunidade de estar passando isso para eles, convivendo com eles. Meu amigo, a gente precisa estar mais atento a isso. A cidade está longe de ser o conto de fadas que estão querendo que a gente acredite. Entendeu? Aqui fica o alerta. Por favor, ainda dá tempo da gente buscar melhorias. O mandato vai até 31 de dezembro. É arregaçar a manga, meu irmão. Vamos embora, vamos cair para dentro. Entendeu? É através do trabalho. É através da atenção, da visitação, de ouvir, de buscar essas discussões, essas divergências. Entendeu? A gente só vai resolver isso se a gente viver a realidade. Não vem dizer que tá bom, que não tá bom. Houveram avanços? Alguns a gente vai encontrar. Mas houveram regressos, perdemos muitas coisas boas, um monte. É legal você falar isso. Isso já até uma pergunta que eu acho bacana que a gente falar sobre isso. O que você enxerga de diferente da época na política em Itaguaí para hoje, quando é na época do seu pai, do seu tio? Ó, eu vou te contar. Meu pai foi vereador por 16 anos. 16 anos aqui. Como eu te disse antes, era um cargo sem remuneração, né? Nada contra a remuneração. Por favor, não estou falando que eu sou contrário a isso. Mas eu acho que essa questão da vocação, não da política como um negócio, mas sim da política como vocação, né? Assim como meu pai e os outros pares que lá estavam também nunca foram remunerados, mas todos eles tinham representatividade em estar buscando, como eu te falei, meu pai me levava lá para a Seropédica, lá no limite com Paracambi, para poder visitar alguém, para entender o que acontecia naquele momento, o que era a dificuldade. Isso não mudou. As dificuldades permanecem. Só que por uma realidade muito menor em termos territoriais, como eu já te falei aqui. E o que é a grande diferença, na minha opinião? A arrecadação. A arrecadação nossa hoje ela é saudável ao extremo. Por que a gente não tem um planejamento? Eu não conheço a atual gestão, mas me permita aqui uma observação. Acho que está faltando planejamento. Está faltando sentar, discutir, ver o que a gente vai fazer, porque a desculpa não é mais a falta de recurso. Pelo contrário, recurso nós temos. Beleza? Isto posto, a gente precisa ter essas mesas de discussões. Secretariado, Câmara. Obviamente a Câmara precisa estar a par disso tudo, porque qualquer mudança significativa tem que passar pela Câmara. Não é assim? E a gente chega
a esse denominador, esse objetivo final, e transformar aquelas decisões em situações melhores para a municipalidade. Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui. Te falei que meu tio foi prefeito aqui de 93 a 96. A arrecadação municipal era de R$800 mil por mês. Tu sabia disso? Caramba. Baixíssimo, né? Itaguaí Seropédica, 540 quilômetros quadrados. 545, talvez 550, não me lembro ao certo. Hoje, a gente tem uma cidade menor e arrecada por dia mais do que se arrecadava naquela época num mês. Isso não é o Júnior que está falando. Está lá no portal de transparência. Então, caramba, se a cidade encolheu, mas a população aumentou, beleza. Os comércios aumentaram, as indústrias aumentaram, os portos aumentaram, o entra e sai de navios aqui explodiu, né? Não é isso? A gente tem ICN, a gente tem EBN, a gente tem Vale, a gente tem Porto Sudeste, a gente tem CSN. Isso a gente está falando das grandes empresas, né? Das maiores. E por que a gente hoje tem essa cidade tão pobre naquilo que se oferece para o cidadão? Alguma coisa está faltando. É planejamento. Vamos focar. É o que eu te falei aqui no início. A razão não me pertence. Se você pensa diferente de mim, você precisa me convencer. E se for melhor para todo mundo, por que não? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que o caminho é esse, cara. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Você acha que na época, então, do seu tio e do seu pai, existia uma sinergia maior, as pessoas eram mais aliadas no quesito, vamos pensar em planejar a distribuição de renda para a nossa cidade, vamos ver o que a cidade realmente precisa? Olha, eu acredito que sim, que a sinergia ela fosse mais acentuada, né? Agora, as dificuldades, como eu te falei, na minha opinião, elas aumentaram, né? Mesmo a arrecadação sendo muito maior, né? Mesmo a arrecadação sendo muito maior. Naquele momento, me lembrei de uma outra coisa aqui, haviam incentivos para que empresas viessem se instalar aqui. E hoje a gente tem aqui casos que ocorreram recentemente aqui, envolvendo algumas empresas que aqui queriam se instalar, que tiveram sérias dificuldades com o executivo aqui. Irmão, por quê? Vamos lá ver o que está vendo, vamos dialogar, vamos buscar aqui, vamos ver de que forma a gente pode ser útil. Porque esse que tem dificuldade, ele conversa com outro que está pensando em vir para cá também. Esse que estava pensando em vir para cá já conversou com outro que nem tinha pensado em vir. Então, a gente... ser um território atrativo, né? Exatamente, mas se a gente está repelindo, ninguém vai querer vir para cá. Não vão vir para cá. Então, isso é muito sensível. E é vivendo a realidade da cidade, é andando a cidade que você vai entender. Né? A gente falou aqui de trânsito, de comércio, de saúde, de educação. Mas, acima de tudo, isso tem que ser pautado numa Câmara atuante, com o Executivo complementando as ações da Câmara. Ou a Câmara complementando as ações do Executivo. Porque eles, você falou em interação, né? E é por aí, o caminho é esse, Zé. De verdade. Tem jeito, meu amigo, tem jeito, mas tem que querer fazer. E diante de você aqui, eu te digo, eu quero fazer. Eu quero ser parte da história dessa cidade para aquilo que for bom para a cidade. Não é para aquilo que é bom para o Júnior, não. Porque um título, eu não estou atrás de um título, eu não estou atrás de um diploma. Eu quero fazer parte de coisas boas para a nossa cidade de Itaguaí. A cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci e a cidade que eu vivo. De verdade. De verdade. Então, aproveitando, fala um pouco da sua expectativa agora para o resultado das eleições, né? O que você acha que vai acontecer? Olha, as expectativas são as melhores possíveis. Como eu te disse, tenho andado, a minha vontade era ficar 24 horas na rua, mas aí a Camila vai brigar comigo, né, cara? Ela não vai deixar. Então, de verdade, a aceitação está muito legal, muito legal. A gente não encontra resistência, que bom, ao nome do Donizete
e da Ana, né, ao meu nome, eu vejo que ainda existe um grupo muito grande de insatisfeitos. Esse é um universo que você se assusta, de cidadãos insatisfeitos com a classe política local, né? E eu costumo dizer o que eu também já te disse aqui antes, que a gente tem que escolher, tem que fazer o dever de casa, porque a gente vai ter uma representatividade para bom ou para ruim, que ela tem por mandato 4 anos. Então, eu ouço muito o cara que fala assim, pô, nem quero ir lá votar. E eu digo assim, pô, acho que é a pior decisão que o senhor pode tomar. O senhor tem que escolher um candidato, convencer outras pessoas do candidato que o senhor escolheu, e vai lá e faz o dever de casa. E se esse candidato não for eleito, você vai ter uma tranquilidade no seu coração de que você foi lá e escolheu. Fez seu papel, né? Não é isso? E se o candidato que o senhor escolheu for eleito, o senhor tem ainda o dever de cobrar desse cara que te convenceu a ser, a que o senhor seja eleitor uma dele. Dívida, entre aspas, que ele assume com você, com o compromisso que ele assumiu com você. Exatamente. Né? Porque, sendo vereador, o meu compromisso não é só com aquele que votou em mim, é com a cidade como um todo. Né? Se eu for eleito, o meu compromisso é com todo e qualquer cidadão da cidade. Não é só com aquele nicho de votos que me foram concedidos. É pelo contrário, a coisa é muito maior, pô. A coisa é muito maior, é muito mais ampla. A responsabilidade é para com os mais de 120 mil moradores dessa cidade. Não é só com aquele número reduzido de eleitores. Então, assim, eu sou um entusiasta, cara, de verdade. Volto a te dizer, a gente só vai sair dessa situação difícil que a gente se encontra através da política, da boa política. Eu tenho dito e feito apelos que o eleitor faça o dever de casa, que ele busque saber quem é aquele candidato que está ali batendo no portão dele, ou aquele candidato que deu o papelzinho para ele, busque saber quem era o cara, como ele era a vida, né, pregressa dele, avalie se ele é merecedor do seu voto, e se esse cidadão for merecedor do seu voto, multiplica. Sai dali multiplicando votos e convencendo novas pessoas, porque há um número muito grande de insatisfeitos, desiludidos, digamos assim. E a gente precisa reverter esse quadro, trabalhando, representando e fazendo mais ainda pela cidade. Eu acho que é por aí. Eu acho que o caminho é esse. A gente precisa mostrar que vai ser através da política que a gente vai reverter esse quadro. Eu fico sendo repetitivo porque para mim é muito claro, muito claro, muito claro. De verdade é muito claro que essa ferramenta potencial vai mudar a vida do cidadão. Mas para isso a gente tem que ter lá o Donizete, a Ana e uma Câmara composta por pessoas também que sejam focados e envolvidos com esse projeto, que é um projeto muito bonito, que a gente tem para um futuro bem próximo aí. Bacana. Eu ia pedir para você justamente fazer isso agora, deixar um recado, não necessariamente para o seu eleitor, mas para a cidade como um todo, né? A gente está alguns dias ainda do nosso período, né, de votação, mas acho que é importante você aproveitar o espaço que tem aqui hoje para deixar um recado para os seus eleitores, para as pessoas que confiam em você e para quem você vai ali também trabalhar para tentar conseguir votos e tudo mais. Então, acho que aproveita o espaço, fica à vontade para dar um recadinho. Beleza. Bom, aí eu queria agora, nesse momento, enfatizar e fazer novamente um apelo. Um apelo a você, cidadão de Itaguaí, um apelo a você, morador de Itaguaí, você, eleitor de Itaguaí. A decisão mais importante das nossas vidas está se aproximando, que é a eleição municipal, onde você vai escolher vereadores, prefeito e vice-prefeito. Pense nisso. Aqui fica um apelo de um filho dessa cidade. Você precisa e deve entender quem era, quem é e quem será essa pessoa que vai te representar. Porque, meu amigo, não adianta depois reclamar. A gente precisa fazer esse dever de casa. A gente precisa levar isso em consideração. É um apelo. Seja um multiplicador de votos, de opiniões, seja um soldado nessa luta, porque a gente precisa de você
em busca de um Itaguaí melhor, em busca de uma cidade melhor. Para mim, para os meus filhos, mas principalmente para todos nós que vivemos e amamos essa cidade. Fica aqui o apelo. E, voltando a dizer, a cidade, se ela for boa para o Zé, ela é boa para o Júnior, ela é boa para o Jonathan, ela é boa para a Maria, ela é boa para a Fernanda, ela é boa para todos nós. Porque ruim ela já está, e ela está ruim para todos nós. Ruim no sentido de administração pública, né? Porque é uma cidade que quem aqui chega, conhece, fica apaixonado, encantado, como aconteceu com meu pai, como aconteceu com meu tio, que aqui primeiro chegou, e aqui a gente tem todas as nossas raízes. Tudo que é nosso está aqui, a minha família está aqui, a minha família vive aqui. E Zé, que assim perdure por muito tempo. Isso é de coração, é algo que eu trago comigo, guardado comigo, e a gente vai mudar essa realidade. A gente vai ter muito ainda que conversar, comemorando feitos aqui. Que assim Deus permita. Que assim Deus permita que a gente tenha ainda muitas outras oportunidades. Com certeza, as portas vão estar sempre abertas de poder estar aqui falando dos avanços que essa cidade tem para conquistar. Porque a gente crê num Deus que é maior. E que assim Ele permita, guarde nossas vidas e que a gente tenha uma caminhada exitosa, guardada por Ele. Muito obrigado aí pela oportunidade. Júnior, a gente que agradece. Na verdade, foi um prazer, cara. Pô, o prazer foi todo nosso, cara. Ter essa oportunidade aqui, de fazer parte desse momento aí. E mais uma vez, viva Itaguaí. É isso. Né? É isso. Saúde e paz, meu irmão. Para você, para todos nós. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro episódio do Itacast. Júnior Amorim, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sua participação aqui foi algo incrível pra gente. Ter uma figura tão importante como você na cidade, né? Sendo o nosso primeiro participante aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer te receber. Espero que a gente possa voltar a conversar no futuro, né? Quem sabe ali com um bom resultado nas eleições, né? Pô, seria bacana. Então, acho que é isso, cara. Boa sorte pra você, tá? Obrigado. Acho que a sua aliança é uma aliança muito forte também, politicamente, né? Então, acho que se cumprindo o fato de que a gente conversa muito sobre, pô, tem que haver diálogo, tem que haver conversa, tem que haver divergência de ideias. Eu entendo também, eu não estou tomando nenhum partido político nem nada do tipo, mas eu entendo que isso é fundamental, cara, para o futuro da nossa cidade, as pessoas estarem cada vez mais alinhadas. Então, acho que quando você toca nesse assunto, eu acho legal você falar disso. Então, acho que é algo super importante mesmo que precisa ser enriquecedor. A gente tem que divergir, discutir e chegar lá no denominador comum. É isso. Por que não? Por que não? A gente tem que ser, como eu disse aqui de meu pai, enquanto vereador, as divergências ficavam a cargo da tribuna. Divergir em ideias, discutir ideias e opiniões. E a cidade é que precisa sair ganhando. Não é a minha verdade que vai prevalecer. Não. A gente tem que pensar a cidade. É isso que eu creio, é isso que eu vivo. Boa, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Fica ligado nas redes sociais, porque a gente vai estar conversando com muita gente. O Júnior foi o nosso primeiro convidado. Então, haverão próximos convidados ali que vão ser bem interessantes também. A gente vai trocar uma ideia super bacana. Então, fica ligado que a gente vai soltando aí muito em breve, tá? Os nossos próximos participantes aqui no Itacast, beleza? Esse foi o nosso primeiro episódio. Muito obrigado e valeu!